Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Developer Advocate em JavaScript e TypeScript aqui pela Microsoft. A gente vai dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação. Inclusive, se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Inclusive, peço encarecidamente para você que está assistindo esse vídeo, se esse projeto faz sentido para você e vai agregar em algum conhecimento para você, deixa a estrelinha aqui, tá? Até porque pode ajudar no algoritmo aqui do YouTube, até para outras pessoas saberem em relação a esse conteúdo. Esse aqui vai ser uma continuação desse vídeo, se não me engano, eu acho que é o terceiro vídeo que eu já estou gravando. E hoje eu vou focar justamente na conectividade entre a aplicação com o Azure Database for Postgres. Inclusive nessa etapa, vocês vão precisar ter uma conta do Azure. Se vocês não quiserem fazer uma conta no Azure, não tem problema. Tudo que eu vou explicar aqui para vocês se aplica também para uma aplicação que tenha também um banco de dados local em Postgres, ou até mesmo usando aí o Postgres com Docker. Então, mas eu estou ensinando aqui o Azure Database porque eu trabalho aqui na Microsoft e eu preciso ensinar também alguma coisa em relação ao Azure Database for Postgres. Outra coisa também que eu vou ensinar, aí vai ficar para o próximo vídeo, vai ser um vídeo extra. Eu vou estar ensinando a vocês a como estar executando esse código dentro do CodeSpaces. Tem muita gente que desconhece essa feature aqui dentro do GitHub. E ela é sensacional. Eu não vou entrar em mais detalhes porque eu vou deixar um vídeo específico explicando em relação ao CodeSpaces. Inclusive, a comunidade técnica tem me pedido um pouco mais de conteúdo em relação a esse assunto. E vocês vão ver o quão mágico é estar usando aí o CodeSpaces. E você consegue até mesmo executar o Docker dentro do CodeSpaces sem instalar nada. Então é uma coisa assim maravilhosa. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer, independente se você vai usar o Azure Database for Postgres ou não, inclusive se você for estudante e tiver conta agregada a sua conta, geralmente quem é estudante tem uma conta de e-mail o nome da faculdade. Então você pode ativar o Azure for Students. Aí nesse caso você pode estar usando o Azure de forma gratuita ou com algumas camadas free tier, que de fato alguns serviços do Azure possui essa camada free tier. Mas se você não possui também não tem problema. Você pode estar usando alguns serviços do Azure de forma gratuita, basta você clicar aqui em Azure Free Account e você vai estar ciente de alguns serviços de forma gratuita que você pode estar fazendo uso para você estar fazendo um explorar um pouquinho mais em relação a alguns serviços do Azure que você pode estar usando. Inclusive, ele pede, de fato, realmente, um número de cartão de crédito, mas por questões de segurança. Mas se você estiver usando um serviço que, de fato, não vai ser cobrado, você não será cobrado. Esse serviço específico, que é o Azure Database for Postgres, ele não tem uma camada free tier, porém a gente vai estar usando uma outra camada, que é a camada de desenvolvimento, que é uma camada recomendada para fins de desenvolvimento. E se você dispõe aí de querer testar ou algo do tipo, mas você também pode estar testando de forma gratuita também. No meu caso aqui, vocês vão poder testar uma outra camada em que custa em torno de 5, 7 dólares, nada tão absurdo por mês. Então, mas já estou vendo aqui que existe o experimento do banco de dados do Azure para Postgres de forma gratuita. Antes não tinha, mas você já pode estar fazendo uso de forma gratuita, fazendo uso aí do Azure Free Account. Então fica a sugestão aí para vocês estarem habilitando, tá? Bom, voltando aqui ao projeto, inclusive, como vocês podem perceber, eu sou uma usuária em Windows e estou usando esse projeto dentro do WSL porque eu não quero usar o Docker Desktop justamente para evitar a demanda muito alta da memória do meu computador, até porque eu estou gravando um vídeo e isso também vai me demandar muita memória. Outra coisa também que eu vou pedir para vocês instalarem previamente é justamente este outro produto aqui, que inclusive, se você nunca ouviu falar, eu recomendo altamente, por mais que você não seja um programador, uma programadora que goste de usar os serviços ou os produtos da Microsoft, que é o Azure Data Studio. Inclusive, se você, por exemplo, precisar fazer a conexão da sua connection string usando Postgres, MySQL ou até mesmo Oracle, você pode estar usando essa ferramenta. Você não precisa estar baixando todos eles na máquina, baixando, por exemplo, o SQL Server, o Postgres, MySQL, não precisa. Ele
se vocês perceberem, esse produto aqui, que é o Azure Data Studio, ele lembra até bastante, né, o formato, né, a estrutura dele lembra bastante o Visual Studio Code, mas na verdade não é. Isso aqui na verdade é um Azure Data Studio e ele parece bastante realmente com o Visual Studio Code. Você pode baixar algumas extensões, inclusive já baixei a extensão do Postgres. Inclusive, se você não tiver baixado o Postgres, você não precisa, basta você baixar o Azure Data Studio e criar a conexão, a connection string normal da base de dados local, e você vai estar simulando aí o Postgres dentro do Azure Data Studio. Esse programa é pago? Não, ele é totalmente gratuito, ele é open source, então eu super recomendo. Inclusive, eu não sei se eu listei ele aqui, não, mas deixa eu só dar um bing aqui, Azure Data Studio. Ele está disponível tanto para plataformas Mac, Windows e Linux, e você pode estar baixando ele agora, tá? Então vale super a pena. Eu acho que para quem trabalha com diferentes bases de dados e não queira demandar tanta memória, se você tiver com pouco espaço no seu HD ou no seu SSD, eu acho que vale super a pena você estar fazendo uso dessa ferramenta. Lembrando que também tem em todas as plataformas de sistemas operacionais e ele é gratuito. Não é pago, tá bom? Então a gente vai estar usando ele e eu vou estar ensinando também como é que vocês podem estar fazendo uso dele. Bom, voltando aqui à aplicação, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir aqui o terminal, vou dar um ls aqui, encontrei aqui o meu package.json e eu vou instalar inicialmente aqui 2 pacotes, tá? Um deles, que é justamente o npm install pg-save. O pg, ele é um pacote do driver do Postgres, inclusive ele possui uma documentação muito fértil, inclusive, deixa eu só mostrar aqui para vocês, npm, enquanto ele está instalando lá no projeto. Se vocês digitarem aqui pg e irem em search, vocês vão entrar aqui no repositório dele, e aqui vai encontrar também a documentação desse pacote. Recomendo vocês darem uma lida sempre que possível. Se vocês estiverem instalando algum pacote do Node, usando o Node, claro, né? E depararem com alguma documentação desse pacote, dê uma lida. Se não tiver documentação, tem problema, lê o README. Tenha como hábito sempre ler aquilo que você está instalando para você entender o que está sendo feito. A documentação dele é super direta, bem step by step, usando aí um estilo bem seguindo passos, né, bem guided. Então vale super a pena dar uma lida na documentação dele. Bom, eu sei que para quem é uma pessoa desenvolvedora JavaScript, trabalhando com o lado do Node.js, no server-side do JavaScript, que é o Node.js, sabe que a gente depara aí com inúmeros ORMs para poder conectar e consultar mecanismos de banco de dados. Existem algumas vantagens e desvantagens de estar fazendo uso do ORM, porém, como o ORM ele fornece aí uma abstração sobre consultas brutas, isso acaba meio que acelerando o desenvolvimento. Mas muitas das vezes também, para algumas operações complexas, as consultas ORM elas tendem a ser um pouco mais lentas. Então, nessas condições, é muito melhor você escrever consultas brutas. E nesse caso, esse pacote aqui, o Node Postgres, ele faz isso. Inclusive, há um tempo atrás, eu escrevi, se não me engano, um artigo explicando como é que você pode estar fazendo consultas brutas sem fazer uso de ORMs, usando justamente esse pacote, que é o PG. Vou deixar no link da descrição desse vídeo. Já faz algum tempo que eu escrevi esse artigo, eu não lembro, deixa eu ver aqui onde que tá. Deixa eu ver aqui, não vou lembrar, mas qualquer coisa eu deixo aqui, ó. Esse artigo aqui, que é desenvolvendo uma aplicação CRUD Node.js com PostgreSQL, sem fazer uso de ORMs. Então, se você necessita aí fazer uso de consultas um pouco mais brutas, mais complexas, aí nesse caso não é recomendável você está fazendo uso de ORMs. No nosso caso aqui, como para fins um pouco mais didáticos e pensando num desenvolvimento mais abstrato e mais rápido, a gente vai estar usando aí o type ORM. Inclusive, deixa eu só mostrar aqui para vocês,
Eu sei que existem vários ORMs, existe aí o Prisma, inclusive eu vou estar fazendo uma outra série de vídeos ensinando o Prisma, tem também o Sequelize, tem o Bookshelf, tem vários, tá? Nesse caso, nessa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, a gente vai estar trabalhando aí com o Type ORM, que também possui uma documentação bem rica também. Recomendo vocês estarem dando uma olhada. Inclusive, ele trabalha com alguns relations de one-to-one, many-to-one, one-to-many, many-to-many. Como é que você pode trabalhar com lazy relations. Então, vale super a pena você dar uma lida um pouco mais profunda em relação ao Type ORM. Tem bastante empresa que acaba usando ele também, tá? Então, a gente vai estar usando ele. Então, por conta disso, a gente vai estar instalando ele aqui também. Com isso, o próximo pacote que a gente vai instalar é justamente o Type ORM. Para isso, a gente vai usar o comando npm install Type ORM reflect -metadata -save. Bom, pacote instalado. E agora o próximo passo que a gente vai fazer é justamente abrir aqui a conta do Microsoft Azure, se você já tiver criado uma conta free. E a primeira coisa que eu vou fazer é justamente criar um recurso, ou até mesmo digitando aqui Azure Database for Postgres. A gente vai clicar aqui nessa opção Azure Database for Postgres SQL Servers. Logo depois eu vou clicar no botão mais Create. Perceba que nós temos algumas opções aqui, como por exemplo o Azure Database for PostgreSQL, o Azure Cosmos DB for PostgreSQL, inclusive tem uma camada free tier para uso do Azure Cosmos DB para PostgreSQL, e também tem o Azure Arc Enable, o Synchron Server e o Flexible Server. Nesse caso, a gente vai estar usando aqui o Azure Database for Postgres, usando a camada Flexible Server Recommended. Então vamos clicar aqui no botão Create. Já aqui a gente já pode ver o pricing. Claro que a gente não vai escolher essa opção aqui, é só para desenvolvimento, então a gente não vai usar para Production. Então a gente vai escolher a opção aqui para Development e por consequência nós vamos criar aqui um grupo de recursos. Clicando aqui em OK, eu vou agora preencher os demais campos. Já aqui nas opções Admin, Username e Password e Confirm Password, eu peço que vocês abram justamente o Notepad e coloquem a senha e o username que vocês pretendem usar. Eu geralmente gosto de gravar o que eu gosto de usar, então aqui eu vou usar o mesmo nome que eu debilitei, no caso, para o admin, nesse caso usando o underscore, e o password que eu gosto de sempre estar usando. Aqui deu um problema, provavelmente porque eu tenho que botar comando score. Perfeito. Então tá certinho. Então vamos vir aqui na aba de Networking. Aqui eu vou manter como Public Access Allowed IP Addresses. E aqui eu vou permitir incluir, inclusive, o meu IP address. Inclusive, vai estar tampado, com certeza. Nesse momento vai estar aparecendo o IP de vocês. Mas nesse caso eu vou estar clicando aqui. Vocês têm que habilitar. Vamos clicar na aba de Security. Aqui vocês podem manter como Service Managed Key. Não vou incluir nenhuma tag. Vou clicar aqui em Create. Mas antes vocês podem ver que tem o Compute SKU, né? De 6809, chegando a um storage de 2019, dando um total de R$ 88,28 por mês. Tá? Mas lembrando, se vocês quiserem estar usando o Postgres localmente, não tem problema. Isso aqui vai refletir tanto para nuvem quanto para local. Nesse caso aqui, tem a camada free, depois vocês podem estar dando uma olhadinha. No meu caso está habilitado aqui porque eu trabalho aqui na Microsoft, então isso facilita bastante, mas vocês podem estar usando a camada free do Azure Database for PostgreSQL. Vou clicar aqui em Create e vamos deixar inicializar o deployment desse serviço. Bom, o deploy foi feito com sucesso. Vamos clicar aqui em Go to Resource. Caso vocês em algum momento esqueçam qual é a connection string criada,
basta vocês virem aqui em Connection Strings e vocês podem estar usando essa Connection String em diferentes aplicações, seja ela em Java, Node ou até mesmo em ado.net. O legal de criar na nuvem é isso, né? Essa possibilidade de usar em diferentes aplicações. Bom, essa parte já está feita, então vamos voltar agora para o código. Bom, visando não expor a Connection String aqui dentro do projeto, a gente vai usar um outro pacote que se chama .env. Então vou abrir aqui meu prompt de comando e vamos instalar justamente este pacote. Para instalá-lo, basta digitar o comando npm i.env. Bom, pacote instalado, e o próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai criar, aliás, já está até criado aqui o arquivo .env, e dentro deste .env a gente vai colocar algumas variáveis secretas. Então a gente vai colocar, por exemplo, a gente já sabe, uma vez que você lê aquela documentação do pacote PG, ele vai pegar algumas variáveis específicas, que são específicas mesmo do próprio Postgres. Nesse caso aqui, eu vou escrever aqui, escrevendo aqui, environment for Azure Database for Postgres SQL. Lembrando que vocês podem estar usando uma variável não, um banco de dados local nesse caso. E aqui eu vou colocar justamente os secrets. Quais serão eles? Justamente o Postgres. A gente vai precisar do PostgreSDB. Também vamos precisar do Postgres User. E finalmente do Postgres Password. Então, como é que a gente vai obter essas informações, tá? Voltando lá pro Azure e vindo aqui em Connection String, você já tem alguma colinha aqui, tá? Especialmente se você está pegando aqui da parte de PSQL. Ou até mesmo aqui no Overview também. Por exemplo, aqui no Overview, você já sabe que o host tá bem aqui, ó. Que é esse server name aqui. Então, vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui. O PostgreSDB é o nome da base de dados que eu vou dar para essa aplicação. Nesse caso aqui, para fins de teste, eu vou colocar API_DB. O Postgres User é justamente aquele user que nós colocamos lá. Aqui no Overview a gente não vai identificar, mas inclusive vai identificar assim, ele aqui, ó, Server Admin Log Name. Então tá aqui, ó, ts_rest_API. Vou colocar aqui. E o password vai ser o password que vocês criaram, tá? No meu caso, eu ainda vou colocar aqui, não é essa senha que eu debilitei, é uma outra senha, mas isso no outro momento do vídeo eu vou estar colocando. Então é basicamente assim que você vai debilitar este environment. Inclusive, se você estiver usando o Azure Postgres localmente, você pode colocar o mesmo nome aqui também, tá? Com algumas diferenciações, mas é basicamente a mesma coisa também. A única coisa que não vai ter é o host, se não me engano. Não, vai ter o host, mas eu acho que é o local. Aí nesse caso não vai precisar do Postgres host. Aí nesse caso vai ser somente o DB, user e o password. Esse DB host não vai ter, tá? E a senha, né, local que vocês estiverem usando. Um detalhe muito importante, tá? É de grande valia você colocar esse environment, esse arquivo .environment dentro do .gitignore e também dentro do .docker ignore, tá? Para não poder, no momento que for fazer um Docker build up, por exemplo, você não enviar este arquivo para production, isso é muito perigoso. Ah, mas eu estou usando, por exemplo, o Azure Database for SQL e eu quero saber se essa conexão de fato está funcionando. Será que tem como eu testar antes de estar criando o código? Tem. Aí que entra justamente o Azure Data Studio. Nesse caso aqui, eu vou estar fechando aqui essas janelinhas. Eu vou pedir para vocês baixarem essa extensão aqui chamada PostgreSQL.
porque ela vai ser super necessária para a gente fazer algumas conexões aqui, justamente para poder interligar lá no Azure SQL, do Azure Database for Postgres. Inclusive, se você estiver usando localmente, ou estiver criando aí a conexão localmente, sem baixar o PostgreSQL, você pode estar usando aí o Azure Data Studio. Bom, como é que eu faço para conectar a minha connection string, seja local ou da nuvem, aqui no Azure Data Studio? Vocês vão clicar nesse botão aqui, que é o Connections, e vão clicar nesse primeiro botão aqui, que é o New Connection. Aqui vai aparecer uma outra janelinha, a qual vai ter uma Connection Type, e aqui vocês vão escolher justamente uma das opções que vocês vão obter dentro do Azure Data Studio. No meu caso aqui, eu tenho o Microsoft SQL Server, tenho o MySQL, Oracle, porque eu já baixei justamente as extensões relacionadas a essas bases de dados, tá? Pode ser que no de vocês não tenha esses tipos de conexões. No meu caso, eu tenho todos eles aqui porque eu simplesmente baixei. Mas no seu caso aqui, ou no nosso caso aqui, a gente vai estar usando o PostgreSQL. O server name é justamente o server que nós definimos lá no ponto .env, tá? Username também, o password, o database, que vai ser o default, e um name optional, que também a gente vai precisar colocar aqui. Uma coisa que eu peço a vocês é que vocês cliquem aqui em Advanced e coloquem a porta 5432, que é a porta default justamente do Postgres, tá? Mas não se esqueça de digitar 532 e apertar aqui OK. Então vamos colocar aqui, provavelmente eu vou estar borrando neste momento aqui em que eu for digitar as informações. Bom, no momento que você digita todas as informações, olha que interessante. No momento que você clica aqui, ele vai aparecer o Database Name. Só que em nenhum momento a gente pode escolher esse Azure Maintenance, o Azure SIS ou até mesmo Postgres. Mas a gente pode escolher aqui o Postgres e clicar justamente em Connect. No momento que a gente conecta, note que fica aqui um sinalzinho verde para sinalizar que de fato a gente conseguiu conectar com sucesso, ou seja, de fato a gente conseguiu aí conectar, né, com a nossa connection string. E note que parece que a gente está até trabalhando dentro da aplicação mesmo, quando você baixa ali o PostgreSQL. Você vê aqui que tem os databases, né, tem aqui o Postgres também. Então, nós vamos fazer o seguinte, em vez da gente estar usando esse Postgres aqui, nós vamos criar a nossa própria base de dados, ou até mesmo, deixa eu ver aqui, eu acho que dá para clicar em New Query dentro de Postgres e a gente vai criar uma base de dados aqui. Então aqui tem um scriptzinho, inclusive eu vou estar deixando lá no código, vocês podem estar dando uma olhadinha lá, eu vou estar deixando como arquivo query_SQL desse create insert aqui como exemplo. Então vamos clicar aqui em Run. Aqui está dando um erro, porque eu coloquei como auto-increment, só que o auto-increment ele é comum para o SQL Server. Nesse caso, eu vou estar usando o serial aqui e vamos clicar aqui em Run. Perfeito, criado. Só que agora a gente vai digitar use API db, ponto e vírgula. Pessoal, eu estava esquecendo um negócio muito importante. Realmente a gente não pode criar tabela dentro dessa base de dados aqui chamada Postgres. Por quê? Porque ela é uma base de dados, ela não é abstrata. Então, nesse caso, a gente precisa voltar lá no Azure, vir aqui em Databases e aqui clicar em Add. Clicou em Add, a gente vai criar agora essa base de dados. Nesse caso eu vou chamar de API DB. Clique em Save e base de dados criado com sucesso. Espera mais alguns minutinhos e vamos voltar lá para o Azure Data Studio. Peço que vocês executem esse comando aqui, ó, drop table with existing users.
pronto. Se a gente der agora um select asterístico from users dentro desta database Postgres, a gente não vai encontrar mais aqui. Mas a gente vai dar um refresh para ver se a gente vai encontrar aquela base de dados API. Ela está aqui. Agora sim, a gente pode estar criando, clicando com o botão direito, New Query. Vamos pegar justamente aquele comando do users, lembrando que esse comando ele é temporário, até porque a gente vai precisar criar outras coisinhas aqui, a gente vai definir isso no TypeORM, mas isso para o outro vídeo. Vamos clicar aqui em Run. Tá perfeito. Vamos dar um Select agora, dar um Run aqui. Tá aí, tá criado a nossa tabelinha. Então, ou seja, tá tudo funcionando, tudo certinho, tá se comunicando de fato com o Azure Database Full Studio, como vocês podem ver aqui, e tá funcionando certinho. Então vamos voltar agora para a nossa aplicação. Bom, o próximo passo agora, a gente vai precisar fazer algumas mudanças no nosso Docker Dash Compose YAML, tá? Porque a gente não vai estar rodando essa aplicação localmente, a gente vai estar usando aí o container. Eu vou precisar que vocês deletem todos esses comentários aqui. E a gente vai começar a fazer algumas alterações bem importantes nesse Docker YAML. Bom, aqui eu vou pular algumas linhas. E o próximo serviço que a gente vai colocar aqui é o do DB. Inclusive, o GitHub Copilot já está me dando aqui algumas sugestões bem interessantes, tá? Mas vamos com calma, porque eu vou precisar explicar algumas coisinhas aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o DB. Vou chamar esse serviço de DB. A imagem que eu vou usar é justamente realmente o Postgres. Só que para conciliar com a imagem que eu criei lá no Azure, que foi a 14, eu vou delimitar que vai ser o Postgres 14 aqui também. O nome desse container, tá, vai ser DB. Só que aqui, em vez de eu chamar o environment, conforme o próprio Copilot está me sugerindo aqui, a gente definiu os nossos secrets dentro de um environment, tá? Nesse caso, dentro do Docker Compose, a gente pode estar usando o env _ file e definir justamente o ponto .env, para ele justamente capturar os secrets contidos dentro deste ponto .env. Lembrando que, uma vez que você vai fazer uso deste ponto .env dentro do Docker Dash Compose, o arquivo do ponto .environment ele tem que estar na mesma raiz, onde se encontra, na mesma localização onde se encontra o Docker Compose. Ele não pode, por exemplo, estar dentro de uma outra pasta ou outra coisa assim desse tipo, senão pode dar um probleminha para vocês. Próximo passo que a gente vai precisar também alterar aqui é justamente pegar o environment também. E além disso, a gente vai precisar aqui, de uma vez que a gente declarou aqui esse DB aqui em cima, que o app ele vai depender agora deste serviço chamado DB. Então a gente vai escrever assim, ó, depends on e o nome do serviço, que nesse caso é o DB. E além disso, uma vez que a gente vai estar usando este serviço, a gente precisa também pegar as informações contidas dentro do arquivo .env. Então a gente vai escrever aqui env _ file, chamando justamente aí o .env. Acabou aí? Não, porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que é possível a gente executar o comando SQL do PSQL dentro do container. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui como um teste, tá? Não é necessário vocês botarem esse comando em produção, mas eu vou mostrar aqui para vocês que é possível fazer isso, tá? Até para vocês verem o poder que é o Docker. Eu vou criar aqui um outro serviço, que eu vou chamar de PSQL. E dentro desse serviço, eu vou querer usar a imagem
do Postgres, também 14. O nome desse container, que vai se chamar PSQL, ele também vai depender do DB. Diferente do DB e do app, eu não vou pegar do environment, porque eu só quero executar ele ali dentro do container, só para fins de mostrar uma coisa bem poderosa que o Docker é capaz de fazer. Aí nesse caso, eu vou escrever o seguinte: environment, o nome deste environment. Aí nesse caso aqui, eu vou criar uns nomes diferentes do que está transcrito, tá? Lá no meu .env. Aí nesse caso aqui eu vou botar aqui PG, vou botar em caixas altas, password, chamando aí o meu Postgres password lá do meu environment, tá? Vou querer usar o TTY, então vou botar aqui TTY, perdão, em letra minúscula, TTY como true. O entry point desse PSQL, deixa eu botar aqui entry point, eu vou querer usar o bash, então pode ser essa sugestão mesmo que o próprio Copilot está me sugerindo. Só que para ele executar de forma correta, eu vou usar aqui um comando. Aí vai entrar aqui alguns conceitos de Bash Script, que não me convém explicar aqui, mas se vocês desejarem, eu posso estar colocando um treinamento totalmente gratuito que a Microsoft criou, inclusive com o Josh e com a Gwen, de graça, sobre Bash Script. Se você for trabalhar com Docker, é super importante você ter alguns conceitos básicos de Bash Script, então recomendo vocês terem essa noção. Então, eu vou criar aqui um script que, enquanto ele for verificar a conexão, ele vai tentar fazer a conexão, né, esse container com a minha connection string, que eu vou debilitar aqui. E conforme ele for enviar a informação lá para o meu Azure Database, para o meu Azure Database for Postgres, eu preciso que ele me dê uma resposta para saber se ele está conseguindo fazer a conexão, tá? Então, enquanto eu estiver fazendo a conexão aqui, deixa eu botar aqui do meu Postgres, então vou botar aqui, ó, PostgreSQL, 2 barras, aí vou botar aqui alguns environments aqui, aí neste caso aqui vai entrar o Postgres user, aí aqui vou botar também o meu Postgres password. Deixa eu botar já aqui em caixa alta, o arroba, o Postgres host e finalmente o meu PostgresDB. Termino aqui? Não, preciso dizer que o SSL mode é igual a required no caso, né? Botar aqui os dois e finalmente fazer um select. Deixa eu fazer aqui uma quebra de linha. Deixa eu vir aqui o word wrap, botando aqui dev/null, e como eu estou dentro de um laço while, então preciso botar o do aqui. E é isso aqui que eu quero, tá? O que eu estou pedindo aqui? Olha, quando você for usar esse container chamado PSQL, eu vou tentar conectar com a sua base de dados criado lá no Azure. E por isso que tem esse while aqui. E depois ele vai tentar fazer a conexão com essa base de dados. Então, ele vai apresentar essa mensagem para dizer, olha, para a gente ter uma noção de que está tentando, né? E feito isso, a gente fecha aqui o nosso loop, que é assim que trabalha, né, com Bash Script. Inclusive, novamente, repito para vocês darem uma olhadinha lá na descrição desse vídeo, no curso de Bash Scripting. Mas é só para a gente ter uma noção se de fato realmente está conseguindo fazer essa requisição, né, dessa connection. Inclusive, a gente montou a connection aqui na mão, até porque a gente aqui está usando o Bash, tá? Novamente, não há necessidade de vocês estarem criando esse container. Eu só quero mostrar uma outra coisa a mais, para vocês verem um poder que tem de vocês fazerem o uso do Docker, tá?
Feito isso, tô pronto? Estamos prontos. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos digitar o famoso comando docker-compose build e depois o docker-compose up. Então, espero que dê tudo certinho agora. Então, vamos abrir aqui o nosso prompt de comando. Lembrando que para digitar esses comandos, você precisa tá na raiz do projeto, só que deixa eu só ver uma coisa, se não me engano, eu acho que nós já digitamos esse comando antes, mas se tiver, a gente pode estar recriando essa imagem. Deixa eu só abrir aqui a extensão do Docker. Se tiver, vocês podem até apagar por aqui mesmo. Inclusive, já está até criado aqui. Mas só para a gente não confundir, eu vou pedir para vocês clicarem com o botão direito em remover. Pode remover tranquilamente, que a gente vai estar recriando essa imagem aqui. Bom, vamos abrir aqui o nosso prompt de comando e vamos digitar o comando primeiro, né, o docker-compose build. Deixa eu digitar aqui de novo, docker-compose build. Eu tinha colocado com dash, mas como eu estou usando WSL2, não precisa colocar o dash, tá, pessoal? Bom, fiz o build da imagem, a gente pode confirmar justamente aqui, ó, ele foi criado. Inclusive, ele usou até o latest, inclusive, porque a gente está usando o docker.dev, não o de prod. E agora a gente vai dar o docker compose up. Então, vamos digitar aqui docker compose up. Então, aqui, ó, tá executando a porta 3000. Inclusive, vocês podem ver que ele fez um pulled do PSQL, do DB e do app. Então, ou seja, ele recriou aqui também o app. Só para a gente ter certeza que criou. Se não me engano, a porta do Docker que a gente definiu, acho que era 80, né? Eu não lembro. Deixa eu só confirmar aqui. Já faz algum tempinho que eu não mexo mais nesse projeto. Na verdade, ele pede para abrir na porta 3000. Então, vamos abrir aqui. Estou executando o Docker. Até poderia trocar essa porta, mas vamos deixar por enquanto assim. Que parece que eu estou executando localmente, né? Mas na verdade eu estou usando um container, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, está fazendo os gets dentro de um container. Mas e aí, Glaucia, será que essa base de dados ela tá funcionando mesmo, de fato, integrada aí com Docker? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, vamos dar um Ctrl C aqui, aí ele vai parar de executar esses containers aqui. Na verdade, são 3 agora, né? Que nós temos o app, o PSQL e o DB. Se de fato a gente quer ter certeza que ele está pegando as informações do environment, desculpa, eu até parei aqui, mas peço para vocês executarem novamente aqui o Docker Compose Up. Depois que executar aqui o Docker Compose Up, vocês voltam aqui para o Visual Studio Code e a gente vai abrir aqui o terminal. Vocês vão clicar aqui nesses 3 pontinhos. Eu vou levantar aqui, até aqui em cima, que a gente vai agora só trabalhar com o terminal. E aqui a gente vai digitar o seguinte comando, docker compose config. Tá vendo? Ele tá pegando. Inclusive vai até aparecer aqui para vocês a senha. Mas ele tá pegando justamente... O que ele fez? Ele pegou ali meu docker compose e tá subscrevendo ali todas as minhas connections strings, tá? Então tá aí. Tá pegando direitinho, inclusive isso não é uma boa prática. O certo seria usar um outro comando do Docker, que é o Docker Secrets, porque no momento que a gente for fazer o deployment dessa aplicação, todas essas informações vão ficar disponíveis, né? Então não é legal, mas se vocês quiserem dar um Docker Compose config, vocês vão ver que de fato tá pegando todas as informações do ponto .env, tá? Do arquivo .env. Mas e aí? Meu Docker Compose tá rodando aqui e agora eu quero saber se de fato eu consigo... Será que eu consigo, por exemplo,
fazer um select, esse mesmo select aqui dentro do Docker? Será que eu consigo, Glaucia? Sim. É por isso que eu criei aquele container chamado PSQL. Então, como é que a gente faz isso, tá? Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa aqui, vou dar um docker ps. Vocês vão ver aqui que agora nós temos esses 3 containers executando aqui. Nós temos aqui o app, o PSQL e o DB. Esse aqui eu não preciso, nem esse daqui. Eu quero justamente focar nesse cara aqui. Eu quero usar esse container aqui. Como é que eu faço? A gente vai pegar justamente pelo ID, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou copiar esse ID aqui e a gente vai digitar um seguinte comando, que é um comando um pouquinho grande, tá? Então, vamos lá. Docker exec -it de interativo, o container, nesse caso aqui que é o PSQL, -h, que é o hostname. Eu não lembro qual é o meu hostname. Volta lá no environment e pega as informações. Ou melhor ainda, vamos fazer o seguinte. Eu vou digitar esse mesmo comando dentro de um notepad e assim fica mais fácil de explicar para vocês. Eu acho que assim fica mais fácil. Então vamos lá. Depois que você digita o docker ps, ele vai listar os containers que estão justamente, up, que estão levantados, Nosso caso aqui serão 3. Será o container da aplicação, do banco de dados, da base de dados e do PSQL, que era para a gente testar mesmo se a gente consegue fazer essa conexão da base de dados dentro de um container, do Docker. Mas aí, qual é o comando que a gente faz? A gente usa esse comando aqui, que é o docker exec de executar, -it de interativo, o id do container, que nesse caso já está aqui, o nome do container, que nesse caso é o PSQL, -h de hostname, que nesse caso, no meu caso aqui, como eu estou usando o Azure Database for Postgres, vai ser o host name criado lá no Azure. Se você estiver usando localmente, vai ser o local. A porta, essa vai ser padrão, que é 5432, que é a default mesmo do Postgres. -u de user, aí nesse caso vai ser o nome de usuário que você criou. E o -w, que é justamente o nome do database, tá? Então, eu vou copiar essa informação aqui, para facilitar. Inclusive, eu vou estar deixando disponível lá no README lá do repositório esse comando, tá? Então, eu vou copiar aqui, colar aqui, e vamos dar um Enter. Aí aqui vai pedir a senha do seu WSL, eu não sei qual o sistema operacional que vocês estão usando, no meu caso aqui eu estou usando WSL, então já tenho uma senha aqui. Falei besteira, a senha que você tem que digitar, esse password que pede aqui, é justamente a senha que vocês criaram da base de dados, tá? Então eu vou digitar aqui a senha. É que é tantas senhas que a gente acaba esquecendo. Opa, digitei a senha do que eu criei lá no Azure Database do Azure Database for Postgres, perdão. E tá aí, ó. Eu consegui entrar aqui justamente, tá? Na conexão. Se eu botar aqui um /dt, ele já identificou que aqui dentro, tá? Eu tenho, dentro desta base de dados DB, eu tenho uma tabela chamada users. Esse /dt é para listar as tables, ou as tabelas que você tem aqui dentro. Se eu digitar aqui o comando, tá? Select asterístico from users e ponto e vírgula, será que ele vai listar para mim a mesma coisa que eu listei aqui no Azure Data Studio, mas dentro de um container que, veja bem, eu estou usando um container, tá? Eu não estou executando esse código aqui dentro do Azure Data Studio, estou executando esse select dentro de um container. Será que ele vai conseguir pegar as informações desde lá da nuvem dentro de um container? Vamos descobrir agora. E olha aí, tá fazendo a conexão direitinho com a nossa base de dados criado lá no Azure. Então veja bem essa potência que é o fazer uso do Docker.
Você veja bem que a gente está fazendo aqui um select, usando um comando de select, me conectando justamente com a base de dados criado na nuvem do Azure, conectado justamente aqui dentro de um container. Isso é uma coisa assim fora do comum, tá? Então tá tudo funcional, tudo direitinho. Posso dar um exit aqui. Inclusive, se vocês quiserem saber todo esse passo a passo que eu criei aqui, eu vou estar criando num arquivo de notes, um arquivo chamado notes.md, que vocês vão poder reproduzir justamente esses mesmos procedimentos que nós estamos fazendo aqui dentro do container do PSQL. Novamente, tá? Não há necessidade de ter esse comando, esse serviço, no caso, esse container, dentro do Docker Compose. Só deixei aqui para mostrar para vocês o quão forte, né, o quão poderoso o Docker, tá? E você vê que eu consegui executar o comando do SQL dentro, tá, de um container integrado lá com a conexão, tá, do Azure Database, tá? Mas normalmente você não vai ver esse tipo de comando aqui, por isso que a gente está criando aqui, na verdade, né, a gente fez um Docker build de um Dockerfile de .dev, mas se você for fazer isso dentro de um Dockerfile produção, geralmente você cria aí dois tipos de Docker Compose, tá? Você cria Docker Compose .dev, .yaml e outro Docker Dash Compose para production, né? E aí fica até melhor. Então isso aqui a gente poderia até para botar um Docker Compose para desenvolvimento. Isso aqui é excelente para até você testar, para saber se está fazendo as conexões certinhas, para depois de fato enviar para produção, e depois você retira esse container aqui e você cria um outro Docker Compose para production e tudo certo. Bom, então o nosso vídeo acaba por aqui. É simplesmente isso que eu gostaria de ensinar para vocês. Como é que vocês conseguem estar rodando aí o Docker Compose integrado aí com o Azure Database for Postgres. Como você pode estar usando aí também o Azure Data Studio. Acho que foi uma aula bastante produtiva. Foi um pouco enrolado, porque eu estou usando o WSL dentro do Windows, mas espero que esse conteúdo seja enriquecedor e diferente, né? Porque geralmente quando eu vi fazendo isso aqui, sempre antes de eu fazer as aulas aqui com vocês, de gravar esses vídeos, eu crio realmente os scripts que eu tenho que criar. E eu fui testando, né, alguns scripts aqui. Um deles foi esse aqui, que eu fui pesquisando na internet, fui testando, e eu consegui, de fato, realmente executar o select dentro de um container. Eu falei, gente, eu tenho que contar isso, eu tenho que ensinar isso aqui, porque isso aqui é algo para você mostrar, de fato, o poder que o Docker tem, né? Já no próximo vídeo, ele vai ser um vídeo extra, tá? Eu vou estar ensinando para vocês como é que vocês podem estar fazendo esse mesmo recurso, mas usando aí o CodeSpaces. Vai ser um vídeo extra. Então, o próximo vídeo não tem necessidade de vocês assistirem. Ele vai ser um vídeo à parte e vai ser considerado um vídeo extra desta série. Então, vou estar ensinando para vocês a como vocês podem estar fazendo uso desse recurso, assim, importantíssimo e simples, que é o CodeSpaces, e é free. Ou seja, é totalmente gratuito aí. Você pode estar usando 60 horas mensais do CodeSpaces e você não precisa, por exemplo, eu tive que fazer várias instalações, talvez eu nem precisaria estar usando o WSL aqui, bastaria estar usando o CodeSpaces também. Então, desenvolver tudo dentro do CodeSpaces e depois conseguir, de fato, até mesmo executar o Docker Compose Up dentro do CodeSpace sem instalar nada, absolutamente nada na minha máquina local, tudo na nuvem. Então eu quero estar mostrando e estar criando um outro vídeo diferenciado desse aqui que eu criei aqui para vocês. Então, novamente, se esse é o tipo de vídeo que você curte ou que faz sentido para você, então deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.